se congrega para rezar pelos fiéis defuntos. É uma tradição antiga. Já nos primeiros séculos do cristianismo, nós temos inúmeros testemunhos, quer dos túmulos cristãos, ornados com pedidos de oração, orate pro eu, orate pro ea, rezem por ele, rezem por ela, desde documentos que comprovam o fato de que a igreja sempre rezou pelos mortos. Por exemplo, temos testemunhos de Tertuliano, de Santo Efrem e de tantos outros santos, bem dos inícios do cristianismo, ensino que foi corroborado muitas vezes pelos santos padres, pelos doutores da igreja, pelos concílios gerais, ou seja, sempre a igreja rezou pelos defuntos. A doutrina, porém, sobre o purgatório foi sendo formada lentamente, como todas as doutrinas teológicas. Precisam ser muito criteriosamente formuladas para que haja um ensino correto. Por causa disso, alguns irmãos colocam em dúvida a existência do purgatório. E isso não é de hoje. Já no século XII, os cátaros, os albingenses, depois no século XV, os hussitas, por último, os luteranos e todos os protestantes negam a existência do purgatório. O próprio Lutero no início não negava, porém, ele começa questionando a prática das indulgências, depois começa a dar passos mais audazes na direção da heresia, negando a inutilidade das nossas obras depois da justificação como meio de nós expiarmos os pecados. Depois ele escreve o seu opúsculo De abroganda missa, para abrogar a Santa Missa como sacrifício. Depois nega a necessidade de que nós mesmos satisfaçamos pelos nossos pecados. Ele considerava isso uma injúria a Cristo. E os demais reformadores, Calvino, Zwinglio, o seguiram nessa mesma posição. Porém, já nos séculos seguintes, no século XVII, XVIII, XIX, começam a surgir entre os protestantes alguns que, refletindo, percebem que a doutrina do purgatório não é exatamente como os reformadores ensinavam. Ou seja, eles diziam que se tratava de uma invenção medieval, de uma crença advinda dos pagãos. Então, alguns reformadores, como Farrar, Campbell, Hodge e o próprio John Wesley, fundador da Igreja Metodista, acreditavam numa espécie de estado intermediário. Embora não aceitassem propriamente a ideia do purgatório, ela, de alguma maneira, estava ali presente. Fato é que, longe de ser uma crença pagã, a crença do purgatório surge entre os próprios judeus. Nós temos um exemplo disso na própria Sagrada Escritura. No segundo livro dos Macabeus, que os protestantes não aceitam, mas que testemunha, documenta exatamente uma prática antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 se diz: no dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer
coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido pelos soldados mortos. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Portanto, entre os judeus já havia a ideia de que se podia rezar pelos falecidos que não tivessem sido condenados. Os falecidos que tivessem morrido com alguma mácula de pecado, que não fosse um pecado mortal. Nós vemos em testemunhos posteriores dos próprios judeus como essa era uma crença normal entre eles. Por exemplo, um Midrash é um comentário rabínico, chamado Tana Devai Eliyahu, se diz: o rabino Yohanan ben Zakkai disse: uma vez eu estava indo pelo caminho e me deparei com um homem que estava catando lenha. Falei com ele, mas ele não respondeu. Depois o homem veio até mim e disse: Rabi, estou morto, não vivo. Perguntei a ele: se você está morto, para que precisa dessa madeira? Ele respondeu: Rabino, ouça o que estou prestes a lhe dizer. Enquanto eu estava vivo, meu companheiro e eu cometíamos pecado em minha mansão. Quando viemos a este mundo, fomos condenados ao fogo. Enquanto eu recolho a notícia, enquanto eu recolho a lenha, eles queimam meu amigo. Enquanto ele recolhe a lenha, eles me queimam. Eu perguntei: quanto tempo vai durar essa fase? O morto respondeu: quando vim a este mundo, deixei para trás uma esposa grávida. Eu sei que ela está esperando um menino. Eu imploro: ajudai-a desde o nascimento até os 5 anos. Em seguida, leve-o para a escola, pois no momento em que ele responder, bendito seja Hashem, Hashem em hebraico é o nome pelo qual eles se referem a Deus, sem dizer o nome próprio dele, serei libertado do julgamento do Gen Inon, do julgamento da Guiena. De fato, a crença na Guiena como um período transitório de purificação é sustentada pelos rabinos até o dia de hoje. Outros judeus, no Talmud, por exemplo, do Rabino Shammah, dizem: no último dia do julgamento haverá 3 classes de almas. Os justos serão imediatamente inscritos para a vida eterna, os ímpios para o inferno, mas aqueles cujas virtudes e pecados se contrabalançam deverão descer a Guiena e flutuar para cima e para baixo, até que se levantem purificados, pois deles é dito. Aí ele cita o profeta Zacarias: trarei a 3ª parte ao fogo e os refinarei como a prata é refinada, e os provarei como o ouro é provado. Vejam, esse mesmo trecho do profeta Zacarias é citado por São Paulo na primeira carta aos Coríntios, também em forma de comentário. Ele diz, no capítulo 3, a partir do versículo 11: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta,
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, passando pelo fogo. Portanto, São Paulo, conhecendo esse comentário acerca do profeta Zacarias, diz exatamente isso, que há uma salvação passando pelo fogo, que há uma salvação que demanda uma purificação prévia. Ora, embora a palavra purgatório não esteja aqui presente, a realidade do purgatório está suposta nessa compreensão. Isso nós vemos em Nosso Senhor Jesus Cristo no Santo Evangelho. Em diversas passagens, Nosso Senhor fala sobre uma purificação intermédia, finita, diferente do fogo eterno do inferno. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, Nosso Senhor diz: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer um que lhe disser louco, será réu do fogo da guiena. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, e te tranquem na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, o Senhor está falando de uma prisão que não é eterna, de uma prisão que é finita, que é passageira, que é temporária. Mais uma vez, embora o nome purgatório não apareça, a realidade aqui está presente. Em Lucas capítulo 12, aparece ainda uma menção mais clara a essa realidade. Jesus está contando a parábola do senhor que volta de uma festa de casamento. E aí São Pedro pergunta: o senhor conta essa parábola para nós ou para todos? E aí o senhor lhe responde com uma pergunta, como fazem os judeus, aliás: como é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, então vejam, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Aqui nós temos uma imagem da salvação eterna. Será colocado sobre todos os seus bens. Depois, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. A palavra seria melhor traduzida como o partirá ao meio. Aqui é uma imagem da condenação eterna. Ou seja, uns vão para o céu, outros serão partidos ao meio e jogados com os infiéis, ou seja, serão mandados ao inferno. Mas ele continua. E o servo, que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade,
será castigado com muitos açoites. O servo que não soube a sua vontade será castigado com poucos açoites. Então ele menciona um terceiro tipo de punição, que não é a punição eterna do homem partido ao meio. São os açoites, pequenos, muitos, grandes ou poucos, que têm intensidades diferentes. Mais uma vez, a realidade do purgatório está aqui presente. Mateus capítulo 18, a mesma coisa. Quando Jesus conta a parábola do homem que devia uma quantidade enorme de dinheiro e foi perdoado e depois não perdoou o outro que lhe devia. Aí os servos reclamam com o patrão e o patrão manda chamar o servo malvado e diz: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Ou seja, mais uma vez, não há um castigo eterno, há um castigo transitório, temporal, passageiro, até que. E o Nosso Senhor mesmo diz, no capítulo 12 de São Mateus, acerca do pecado do Espírito Santo: se qualquer um disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, ele se refere implicitamente a alguns pecados que podem ser perdoados depois, no outro século, quer dizer, na outra vida. Vejam, não são os pecados mortais. Por isso São João diz, no final da sua primeira epístola, que há pecados que conduzem à morte. São pecados mortais, eles levam ao inferno. Mas há outros pecados que não conduzem à morte, aos quais a teologia chama de pecados veniais, pecados desculpáveis. São os pecados leves. Estes, sim, não nos levam ao inferno, mas podem nos reter no purgatório. Portanto, longe de ser uma crença pagã, a fé da igreja no purgatório é uma realidade bíblica, uma realidade recebida já do Velho Testamento dos judeus, a qual a igreja acolheu a partir daquilo que Nosso Senhor mesmo lhe ensinou. É por isso que nós rezamos pelos mortos, por aqueles que ainda estão em fase de purificação. É claro que nós não sabemos quem está no purgatório, a não ser que haja uma revelação especial de Deus. É claro que, se nós rezamos por alguém que está condenado, aquela oração não servirá de benefício para ele. Deus a aplicará para outra alma. É claro que, se essa pessoa estiver no céu, essa oração também não será útil para ela. Deus a aplicará para outra alma que estiver nessa fase de purificação. Mas nós não podemos deixar de exercer essa obra de caridade, que é rezar pelos falecidos. Por quê? O tempo de merecer é essa vida. Terminada essa vida, nós não podemos mais fazer nada por nós. Se estivermos no purgatório, teremos que padecer a purificação até o fim. E apenas as orações da igreja podem aliviar e abreviar essas penas de acordo com a vontade de Cristo. Por isso nós dizemos que as orações pelos mortos são apresentadas sob o modo de sufrágio. O que é o sufrágio? A palavra sufrágio vem de duas palavras latinas: subfradium, fradium, fragor, grito. Porque era assim que antigamente eram eleitos os mandatários dos períodos antigos. O povo aclamava, gritava, e sob o grito eles eram eleitos. Então, as orações da igreja pelas almas do purgatório são um grito,
que nós estamos dando ao Senhor em favor delas. Mas é Ele que escolhe, é Ele que decide, é Ele que sabe, é Ele que determina. Tudo está nas mãos do nosso justo juiz, que é Jesus Cristo. Rezemos, portanto, pelas almas do purgatório e empenhemo-nos, irmãos, em lutar contra o pecado, pois é possível, ainda que tão difícil, sermos purificados nessa vida, se nós aceitamos com amor os sofrimentos e tudo aquilo que o Senhor nos permite passar para a nossa própria santificação. Que Ele nos ajude e que, pela sua misericórdia, muitas almas do purgatório sejam hoje libertas do fogo temporal.